comentar com você neste vídeo sobre o baile da Argentina lá em Núñez, né? Lá no Monumental contra a seleção do Brasil, num espetáculo de futebol, né? Praticado pela Argentina, e um show de horrores, né? Um show de horrores dessa seleção do Brasil, mais um. Seleção do Brasil que vem batendo recordes, né? Hoje, por exemplo, tomou 4 gols. Foi a primeira vez em eliminatórias que o Brasil toma 4 gols. Alguém num grupo que eu faço parte falou que a Tigre Sport revelou, eu também não vi. Eu não vi a transmissão pela TIC. Falou que também foi a primeira vez que a Argentina fez 4 gols. Eu não tenho esse número. Agora, de qualquer maneira, é absurdo, né? E mais, a Argentina jogou sem o Messi. Tem muita gente aqui no Brasil que costuma falar que a Argentina é só o Messi, né? É só o Messi. E não é. Vimos claramente hoje que não é. A Argentina é um time que também tem jovens como o Brasil, mas que funciona. Claramente que tem um esquema tático que ajuda nisso aí. Como o Diego Simeone, que é um craque de bola, 22 anos e uma personalidade brutal, né? Entrou no jogo e fez o 4º gol da Argentina, né? Temos também os jogadores, os volantes, né? Que tem funcionado bem. E os volantes brasileiros estão com dificuldade para jogar também. Então a gente olha para essa Argentina, é impressionante como tudo é acertado, né? Tudo é ajustado. Né? Temos o Paredes, né? Muito bom jogador, o Depou, que é, né, um jogador indiscutível, né? Em termos de qualidade, de comando, personalidade em campo. McAllister, um craque, né, da família McAllister, vários jogadores, 3 jogadores, né, da família, os 3 são bons. O pequeno gênio, né, o pequeno Messi, o Thiago Almada, olha isso. E aí você teve uma linha com Paredes trabalhando à frente da primeira linha, você tem essa segunda linha com Depou, a McAllister e o Thiago Almada. Então você tem qualidade no meio de campo, tem saída de jogo, tem construção, tem associação, tem passe curto, médio e longo, né, tem condução em velocidade, tem ultrapassagem também do Tagliafico ou então do Molina, né? Quando precisa pelo setor direito também. Ele tende a ficar um pouco mais, mas quando precisa ele também sobe, né? À frente, gente, e não tá bem à frente, mas na verdade tá à frente muitas vezes, né? Que o fato são jogadores realmente muito criativos, muito disciplinados taticamente e que são usados, né, pelo técnico da Argentina, né? O ótimo técnico da Argentina, diga-se, né? Como jogadores para executar várias ações. Um pouco à frente, portanto, o Enzo Fernandes, né, que é outro craque de bola, ali juntamente com o Álvares. Falsa essa posição do Enzo como atacante. Muitas vezes ele se comportava como volante, às vezes se comportava até com camisa 10, né? Mas o fato é que a gente percebe claramente que o Scaloni tem essa condição, né, de explorar os seus jogadores, tirar deles aquilo que pode, tanto do ponto de vista da contribuição tática que o jogador pode entregar, tanto do ponto de vista da contribuição técnica. Ao mesmo tempo, a gente olha para o Brasil, é uma vergonha, o Dorival não consegue tirar nada dos jogadores. Não tira nada. Quando a câmera pegava o Dorival e também o Scaloni, quando a câmera conseguia pegar os dois, né, na mesma tomada, a gente via até o comportamento dos técnicos como eram diferentes, né? Tínhamos ali claramente um comandante e o outro perdidão, né, totalmente, enfim, sem saber onde estava, inclusive, que era o caso do Dorival. O Brasil foi a campo com o Arana, Murilo, Marquinhos e Wesley nessa primeira linha, na verdade invertendo. Wesley, Marquinhos, Murilo e Arana dessa primeira linha. Já deu pro Marquinhos, né? Tá bom? Vamos renovar? Tchau, Marquinhos. Né? Murilo, já deu também, né? Tchau, Murilo. Enfim, Guilherme Arana não fez um bom jogo. A mesma coisa o Wesley, acho que errou muito, em alguns momentos estava um pouco nervoso, mas sinceramente eu acho que dos laterais aqui no Brasil, talvez seja hoje, pelo setor direito, o que está jogando melhor, né? E acho que não há problema nenhum em contarmos com esse jogador na seleção. Hoje não foi bem, mas dá para esperar alguma coisa. À frente, o Joeliton, o preguiçoso, e também o André, que acho que foi um dos que, em alguns momentos, conseguiu entender um pouco o jogo. Aí na linha de frente ali, gente, antes do Vinícius, que sinceramente foi difícil encontrar o Vinícius Júnior hoje na partida, tínhamos o Rafinha, o Cunha e o Rodrigo, né? Impressionante, gente, a qualidade desse jogador. O nome que esses jogadores têm e o futebol que esses jogadores apresentaram hoje foi um negócio ridículo. O Vinícius Júnior, patético, né? Patético o Vinícius Júnior. Na Rafinha, pô, o Rafinha, ele, assim, sabe aquela coisa lá do consumidor, né? Eu tenho direito a cobrar, né? Porque o Rafinha prometeu que ia bater e não bateu, né?
o Brasil não conseguiu entregar futebol e não conseguiu entregar também pancadaria, né? Não entregou porrada, né? Falou que ia entregar porrada, não entregou. Falou que ia entregar futebol, também não entregou, né? Então nem no futebol presta, nem na porrada presta. A Argentina fez 4-1 no Brasil. Se o jogo ficasse 1-0, 0-0, ou o Brasil gastasse de 1-0, aí ia ter porrada. Até para devolver a fala, né, do jogador brasileiro. Mas como a Argentina não precisou, resolveu bater na bola. E foi uma surra, né? Uma surra, assim, impressionante, a ponto de que o Scaloni, já a partir do meio do segundo tempo, começa a tirar, né, os seus principais jogadores. Foi a campo Correa, Palácio, todo mundo que entrava sabia o que está fazendo, né? O Medina, né? O Diego Simeone, que é um jogador que eu admiro muito, Nico Paz, que é um baita jogador também, né? Poderia ter entrado o Barled também, que é um outro jogador bem legal e bem interessante, que pode também surpreender muita gente, né? Enfim, não faltava bons jogadores. Gente, o Máximo Perrone, ele tá na seleção. Um volantaço, mas joga muita bola esse jogador, tá? Não entrou no jogo hoje, né? Também não entrou, não entrou. Enfim, ficaram alguns ali no Walter Benítez também. Ficaram alguns no banco, ou seja, a gente tinha qualidade no banco também. E sinceramente, gente, poucos lembraram do Messi durante a partida. Essa é a verdade, poucos lembraram do Messi, porque a Argentina, ela conseguiu se configurar para ganhar a Copa do Mundo quando a Argentina conseguiu dar essa independência para o Messi, né? Ficar livre do Messi, e o Messi passou a ser a cereja do bolo. Inclusive, quando foi para a Copa do Mundo, eu até supunha que, em virtude da Argentina ter conseguido encontrar o seu jogo sem o Messi, né? Que o Messi nem seria tão útil assim. E é a Copa dele, né? É a Copa que ele resolve ser a cereja do bolo mesmo, jogando muita bola, porque esse time conseguiu jogar para ele também, né? Sem ele, o Messi, a seleção também tem personalidade, também tem bola, e hoje mostrou isso contra esse patético time aí do Dorival, né? Alguns estão falando, mas tem que mandar embora o Dorival, tal. Aqui no Brasil, se for para escolher outro técnico, quem é melhor que o Dorival? Mas o Dorival não vale nada, e quem é que vale? É complicado, né? Coloca aí no comentário, quem é o técnico que você acha que deve assumir a seleção brasileira? Né? Eu acho que a saída só pode estar no estrangeiro, e olha lá, né? Porque eu acho que tem dois problemas aí, tem problema de formação. Estava conversando com um amigo do grupo, né? A quem manda um abraço, de um grupo de futebol que eu participo, e eu estava comentando uma coisa que eu sempre defendo, né? A Argentina cria os Almadas, né? Aqui no Brasil, a gente perde tempo, né? Mais ou menos essa ideia que ele expressou, a gente perde tempo, né? Colocando o Estevão na ponta. O Estevão é um tipo de jogador que deveria pintar pelo meio, para ser um pequeno Almada, mas não, né? Isso não acontece porque o nosso futebol tá cheio de problemas, covardia, medo, enfim, muitas coisas. Nós enchemos o time de volante, né? Isso, você vai encontrar esse retrato em vários times brasileiros, um monte de volante, então quando pinta o jogador habilidoso, coloca ele na ponta, né? Para entregar velocidade de preferência, né? Preferência, velocidade e tal, mas na ponta. Né? Então a gente não quer nada com meio. Então a gente coloca um monte de volante, por quê? Porque o volante fica fácil de, né, estando ali mais ou menos no segundo terço do campo, fica fácil de voltar para ajudar na defesa. É o medo de vencer, né? O medo, na verdade, de perder é maior do que a vontade, né? A vontade de vencer. Infelizmente, na seleção brasileira foi patético, foi uma palhaçada, foi uma desonra, né, o que aconteceu hoje no Monumental de Nunes para a seleção brasileira. A gente olhando para esse time do Brasil, o Joelito, meu Deus do céu, gente. Não é possível. É um problema com a Canarinho mesmo, porque são jogadores importantes, né? Que estão jogando bem. O seu time, Rafinha, por exemplo, que prometeu porrada, não deu. Prometeu futebol, não jogou, também não entregou. Enfim, mas é um jogador no Barcelona, é o cara. Na seleção brasileira, né? Enfim, é o cara de pau que prometeu que faria algumas coisas e não fez, né? Na saída pro intervalo, o Dibu chegou e deu uma encostada nele, não sei se vocês viram ali, quase pintou uma confusão e tal, mas deu uma encostadinha boa nele, que depois fez baixadinha e fez bem. Tem que fazer isso mesmo, né? Tem provocação antes, tem que ter provocação em campo também dentro do aceitável ali, né? Então foi uma goleada, a Argentina praticamente já estava na Copa com o empate da Bolívia, foi uma goleada interessante, muito sério, assim, o time da Argentina é muito sério, né, com o atacante marcando no setor defensivo no final da partida, né, muita garra, muita vontade, muita disposição, e eu diria para você o seguinte, eu me recuso a achar que essas coisas não estão necessariamente nos jogadores brasileiros, pode não estar em um ou outro, mas eu preciso destacar para vocês a questão do esquema tático, porque ele não empodera as individualidades, né, e quando a gente percebe que o Vini é um monstro no Real e não joga nada na seleção, né? Rafinha, um monstro no Barcelona, joga nada, e assim como outros vários jogadores, o próprio Rodrigo também, né? A gente, é claro, tem Marquinhos, que acho que tem que se aposentar, né? Murilo, acho que já não dá mais, né? Então a gente precisa considerar que tem um André, né? Craque, precisamos considerar que tem um problema aí também
com o esquema tático da seleção brasileira e com o Dorival. Eu vi os dois jogos. Na verdade, o segundo jogo não. O segundo jogo eu vi depois os melhores momentos, para ser bem franco com vocês, né? O primeiro jogo eu assisti inteiro e o segundo jogo eu vi alguns momentos do segundo tempo e depois eu vi os melhores momentos da partida, estudei o jogo e tal. Eu diria para vocês que Espanha e Holanda, Holanda e Espanha, o que eles jogaram é algo diferente do que a seleção brasileira joga. Totalmente, né? O que essas duas seleções jogaram foi uma disputa para ver quem passava para a etapa de semi da Nations League e foi uma disputa espetacular. Espetacular. O jogo terminando praticamente 4x4 ou 5x5, agora não me lembro do segundo jogo. Impressionante, 4x4, né? Impressionante, a gente não joga daquele jeito, naquele nível, naquela intensidade. Não joga. É muito provável que neste momento o Brasil esteja pior do que em outros momentos pré-Copa. Porque em outros momentos pré-Copa a seleção cambaleava, né? Mas ela entregava um pouco mais do que essa seleção do Dorival está a entregar neste momento. Então, assim, é lamentável, é uma ofensa para as tradições do futebol brasileiro. Agora, o futebol brasileiro também precisa se repensar, né? Tem muita coisa errada no futebol brasileiro. Eu acho que a primeira questão importante que precisamos abordar é a questão das ideias no futebol brasileiro, né? E as ideias, claramente, vêm de quem? Vêm dos treinadores, né? Daí a importância da gente poder, da gente importar técnicos bons, muitos técnicos bons, né? Inclusive, mesmo, se for o caso, pagando bons salários, mas para termos aqui técnicos bons, porque essa situação, gente, da decadência do futebol brasileiro tem muito a ver também com a qualidade do trabalho dos técnicos no banco de reserva. Durante muito tempo eram apenas amigo do jogador, papaizão, papai Joel, papai não sei o que e tal. Claro, uma hora ia ter um custo, né? Naquele momento, claramente, que havia ainda bem mais talentos, né, do que hoje, mas a questão é que, ainda que o Brasil produza talentos nos dias de hoje, né, o Brasil hoje também, enfim, tem de lidar com continuidade do trabalho ruim dos técnicos, da comissão técnica, e precisa lidar, sobretudo, com o fato de que, sobretudo na Europa, né, há muita atenção, né, ao esquema tático, há muita importância, a importância dada ao esquema tático é muito grande, tá? Então, acho que há uma evolução taticamente no futebol europeu, né, que não há aqui no futebol brasileiro. É impressionante, contra a Espanha, por exemplo, no primeiro jogo que eu assisti, mesmo a molecada da Holanda, né, o comportamento, a personalidade em campo é muito diferente do que a gente vê na seleção brasileira. Então, eu acho que precisa mudar muita coisa, a gente tem que parar com esse excesso de jogo defensivo e especulativo, a gente tem que parar com essa coisa de só pensar em volantes, temos que voltar a pensar em jogador que trabalha no meio de campo, camisa 10, ora, se o cara não vai marcar tanto, né, que o time jogue também para que o cara não precisa marcar tanto, né, se ele for realmente muito bom, né. Agora, eu sempre falo isso, para você configurar um esquema tático em que mesmo um jogador talentoso possa prestar sua contribuição para o esquema defensivo, para o sistema defensivo, sem necessariamente marcar da forma tradicional como a gente conhece, né? Afinal de contas, né, o que determina o desempenho defensivo de uma equipe, longe de ser a primeira linha defensiva ou um bando de volantão, o que determina o comportamento defensivo é, antes de tudo, o sistema defensivo, né? Então, para um sistema defensivo, mesmo um jogador talentoso que trabalha quase o tempo inteiro lá perto da área do adversário, ele também pode prestar contribuições para esse sistema defensivo. Então, essa percepção sobre as coisas precisa mudar aqui no Brasil. Tem muita coisa que precisa mudar, confecção de jogadores diferentes, essa coisa de soltar também o lateral, né, para o ataque, soltar lateral para o ataque muitas vezes, para que ele alterne ali com o meio aberto, que no fim das contas é um ponteiro, né? Para ver quem vai entregar profundidade, para ver quem vai trabalhar por dentro e tal. Isso está ficando manjado, está ficando muito pobre, isso é muito pouco também no futebol brasileiro. Então eu acho que assim, o Dorival é o retrato dessa decadência também. É um técnico que, evidentemente, neste momento talvez seja um dos melhores que nós temos no futebol brasileiro, mas Dorival da vida talvez hoje não seja suficiente para dar conta de explorar aquilo que a gente possa ter de melhor, tá? Não dá conta, talvez ele seja o que há de melhor, você pode pontuar outro técnico aí e tal, mas talvez no Brasil seja o que há de melhor. Ainda assim, ele é insuficiente, e este é um dos problemas do Brasil. Se nós contarmos com os técnicos brasileiros, sempre teremos no comando do banco de reservas da Canarinho técnicos insuficientes. É isso, gente. É isso.